Salmo 116. Diz assim, no versículo 3: Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. As crianças que ficaram quietinhas. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Até aí, deixa aberto no 116, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a Ti pertence a honra, a glória, o poder, a magnificência, o domínio de geração em geração, de eternidade em eternidade. Só Tu permaneces sendo Deus. Senhor, nessa quinta-feira, eu me humilho diante da Tua presença e peço para o Senhor se apiedar desse lugar e o Senhor manifestar nesse momento a maravilhosa, gloriosa, abundante graça. Graça para o maior pecador, graça para transformar, graça para justificar, graça para quebrantar, graça, Senhor, para renovar, perdoar. Pai, que o Espírito Santo esteja atuando durante a mensagem, que o Senhor quebrante nosso coração e nos dê entendimento profundo das Escrituras, que elas sejam vivas e eficazes, que ela penetre até junta e medulas, até o coração e a alma, até o nosso espírito. Senhor, fala conosco essa noite, pelo poder da Sua palavra. Pai, estamos sedentos, estamos famintos, carecemos da palavra, do alimento. Que todo o poder do inferno, das trevas, nesse momento, seja repreendido, e que o Espírito Santo tenha total controle dessa reunião, dessa mensagem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Salmo 116, que revela o coração e o estado que o salmista se encontrava. O estado dele era de angústia, de dor, de depressão, de doença da alma. E vamos tentar então fazer o que? Nós não vamos solucionar o problema, nós não vamos eliminá-lo, porque a eliminação total dos problemas não vai se dar na terra, ela vai se dar apenas no céu, na eternidade. Aqui, determinados problemas, situações, nós vamos nos conformar com eles e conviver com eles. Agora o que Deus traz para nós é que podemos alguns deles amenizar, remediar, exercer domínio. Por exemplo, triste eu nunca vou deixar de ser, mas eu posso dominar a tristeza e dizer, eu mando em você, correto? Pecar eu nunca vou deixar de pecar, mas eu posso exercer domínio sobre o pecado e dizer, não, você não tem domínio sobre mim, pecado, eu tenho sobre você, mesmo não ficando livre dele. Então, diante dessa declaração, eu já me traz paz e confiança, de saber, eu não vou eliminar tudo, então não preciso ficar pesado, pressionado, de ter que viver livre de tudo. Não, eu vou aprender a conviver, porém, eu vou exercer domínio. Satanás, ele sempre luta com a gente nunca mata, acaba com ele, mas quando estamos santos, submissos a Deus, exercemos domínio sobre ele, ele tem que nos obedecer. Assim é com as situações, os problemas e a área emocional, que ela tem poder de abater qualquer um. Eu disse aqui aquela semana de Elias, aqui nós tudo junto, não dá o calcanhar de Elias era o cara. Quando Jezabel ameaçou, arrebentou com ele por causa de um problema emocional, Elias desabou, Elias queria morrer. Então talvez nós podemos deixar tudo a perder por causa da área emocional.
Então vamos ver aqui o que foi que o salmista estava passando. No versículo 3 do capítulo 116, diz assim: cordéis da morte me cercaram. Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então o salmista aqui está revelando o estado que ele estava, o coração dele, a alma dele. O salmista não diz o que é especificamente, mas ele passou uma situação, ele sofreu um choque, um trauma. Algo ocorreu com ele, ou estava ocorrendo, fez com que o estado dele fosse esse. E qual era? Ele disse: cordéis da morte me cercaram. O problema que ele estava passando era tão grande, era tão grave, a fase que ele estava vivendo, ou o que ocorreu com ele era tão grave, que ele foi acometido de um sentimento de angústia tão grande, que ele compara um cordel de morte. Cordéis de morte me cercaram, é como se ele fosse amarrado, e estava amarrado, cercado com morte. Era isso que ele estava sentindo, cordéis de morte me cercaram. E isso ocorre conosco, porque ficar triste, emocionalmente abatido é normal, mas há dias que isso sai do nosso poder, que isso aflora, e não tem machão valentão, homem com barba cerrada, não tem mulher, não existe isso, meu irmão. Tinha um profeta com a barba mais cerrada que todo mundo, mais violento, mais machista que qualquer um, que quando o emocional dele foi afetado, o homem desabou, o homem pediu a morte, chorou, o homem chegou à ruína. Era Elias. E conosco isso acontece. Às vezes você está trabalhando, os cordéis de morte estão lá. E por que o salmista usa o termo cordéis? Cordéis diz amarras. Sabe o que o salmista está dizendo? Esse sentimento que eu estou sofrendo, ele é semelhante ao da morte, só que tem mais, ele me amarra, ele me limita, ele me ata. Cordéis, eu estou amarrado pelos meus sentimentos depressivos. Você intenta um plano, um projeto, um ideal, mas os cordéis, a angústia é tão grande que você desiste, você não leva a cabo o seu projeto. Não é assim. Eu vou fazer tal visita, eu estou tão desanimado, me sinto tão inútil, não vou fazer não. Eu vou buscar Deus semana que vem, vou orar, vou jejuar, prometo. Mas os cordéis estão lá, vai fazer você prostrar, vai fazer você desistir, e isso está assolando a nossa igreja, está assolando o nosso povo, está assolando esse último tempo. É como se ele viesse 4 paredes, chamado depressão, angústia, e essas 4 paredes fossem fechando, de lá e de cá. E ele olhando, o sentimento está me dominando, a depressão está se agravando, o desânimo está se agravando a tal ponto que sufocou. Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Primeiro, cordéis de morte, problema físico, emocional, depressão, dor, se apoderou dele. Cordéis de morte. Agora vieram angústias do inferno. Ele já estava enfrentando esse aperto emocional. Agora veio outra classe apertar ele. Primeiro os cordéis de morte cercaram. Agora vieram as angústias do inferno. Primeiro era o emocional. Agora é o espiritual. Agora entra em cena Satanás para nos oprimir. Meu irmão, note que os cordéis vieram primeiro, depois as angústias. Por quê?
Porque o ataque de Satanás contra nós é na hora que estamos fragilizados, é quando estamos mais fracos. Quando aqui o salmista ficou angustiado, abatido, depressivo, então depois é que vieram os cordéis de morte. Assim é Satanás. Você reparou na tentação de Jesus? Quando Satanás foi atacar Jesus, quando que ele foi lá? No 40º dia, quando Jesus estava fraco, fazia 40 dias que não comia, estava debilitado, estava sensível. Então o diabo não foi nem no 39º, foi no 40º. Assim ele faz conosco, quando a gente está mais fragilizado, mais deprimido, mais abatido. Aí que ele vem com as suas angústias, começa a te controlar, dirigir. Você passa a ser escravo de sentimentos. Você já imaginou que tristeza? Fulano, vamos combinar algo amanhã? Eu não sei como vai estar meu coração amanhã. Eu não sei. Não vamos combinar nada não. Se eu estiver bem eu vou. Só lá para saber. Porque a pessoa já sabe que ela é dominada facilmente por isso. Se apoderou dela. Ele está nos ensinando aqui. Os sentimentos são o termômetro dessa pessoa. Encontrei aperto e tristeza. Olha o resultado, igreja. Depois que os cordéis vêm e as angústias se apoderam, emocional e espiritual, Satanás. O resultado é aperto e tristeza. O salmista encontrou aperto e tristeza. Depois desse momento, dessa tragédia que ele estava passando, não sei se ele perdeu um familiar, a esposa, os filhos, eu não sei se ele estava num leito de cama, eu não sei se ele faliu, quebrou, eu não sei se um caos aconteceu com ele, eu só sei que ele foi fragilizado, acometido desse sentimento, e levaram ele o quê? Aperto e tristeza. O que é aperto? Aperto, igreja. Você já ficou com aperto no coração? Será que você entrou aqui? Eu estou com aperto quando você prega. Ontem eu estive com aperto. Semana passada eu estive. O ano passado eu estive. Estou com aperto no meu coração. O que é aperto? Uma situação que não se resolve, seu coração fica apertado. Uma doença que você não encontra cura, a situação fica apertada. Alguém que você brigou, não consegue se reconciliar, coração fica apertado. Aperto. E talvez essas situações, as grandes frustrações e derrotas da sua vida, estão deixando o seu coração apertado. Fala aqui para mim, o que é dormir e acordar com aperto de coração? Encontrei aperto. Meu Deus, que oremos para que esse aperto se afaste do nosso coração. Meu Deus, que fardo, é uma lança atravessada no nosso coração. Fecha os olhos agora. Só fecha os olhos quem está aflito, triste. Quem precisa não de mim, mas de Deus. Senhor, eu coloco essas almas diante do Senhor, que estão aflitas, que estão tristes, que estão com o coração apertado, que estão atadas, Senhor, com sentimentos de morte, estão seduzidas pelas forças das trevas, levando-os ao estado final, tristeza, depressão. Senhor, mas há bálsamo em Ti suficiente para nos curar, há poder em Ti suficiente para pregar o mais ferido, o mais depressivo, e fazê-lo cheio do fruto do Espírito. Oh Pai, atende a minha oração. Enquanto eu ainda prego, trabalha nos corações aqui, em nome de Jesus. O que é que o salmista fez? Ele teve consciência do estado que ele estava. Eu não sei quanto tempo ele ficou assim, mas com certeza o salmista se deu conta que aquilo estava acabando com a vida dele.
Isso aqui está acabando com a minha vida. Eu não estou vivendo mais, eu estou sofrendo. E eu creio a mesma coisa a você. Está acabando com a tua vida, teu coração. Não é a falta de dinheiro, não é a comida, não é a roupa, não é o Brasil. É o teu coração, teu sentimento, está acabando com a tua vida. Então ele se depara com essa situação e diz: encontrei aperto e tristeza, essa é a minha vida. Mas ele não ficou parado. Ele foi buscar solução. Ele foi buscar cura. A Bíblia diz assim, que ele diz no versículo 4: então invoquei o nome do Senhor. Então invoquei o nome do Senhor. O salmista vai revelar para nós o remédio agora, a forma de viver livre disso. Vai nos dar uma dica, vai nos dar a saída para como lidar, exercer domínio, pelo menos dessa dor, desses cordéis. Como ele venceu os cordéis de morte, como ele afugentou as angústias do inferno, e livrou-se do aperto e das tristezas. A Bíblia diz que ele invocou o nome do Senhor. Você vai olhar esse texto, mas onde que está a revelação nisso? Eu invoco o nome do Senhor todo dia. O salmista diz: então, depois de ver meu estado, eu disse não. Então eu fui até o Senhor, eu fui até o autor da vida, eu fui até o médico dos médicos, ao Senhor dos senhores. Então eu invoquei o nome do Senhor. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que na maioria das vezes você não invoca o nome do Senhor. Como é que você pode dizer um troço desse? Quando você tem um problema, meu irmão, a primeira coisa que você faz é tomar remédios. Você já está descartando o Senhor, e não vem me dizer que é o contrário, porque eu sei que é isso. Você vai para os remédios. Segundo, você vai para os familiares. Terceiro, para os amigos. Quarto, para os especialistas. O Senhor é sempre o último a ser consultado. Por isso que os cordéis cada vez estão maiores. Quanto tempo você está tratando essa angústia com remédio? Esse aperto com amizades? Fala uma coisa para mim. Quantas vezes você estava sentindo um aperto e você viu a voz de Deus? Vai para o vale. Quer que eu repita? Quantas vezes você estava sentindo, ou passando, ou está atravessando isso, e você ouve Deus dizer: vai para o vale, se tranca no quarto, vai orar. O que você faz? Vai atrás de um amigo, vai jogar um jogo, vai comer com alguém, para preencher aquela solidão, aquele aperto. Sabe o que acontece? Preenche, ele sai. Mas quando você deixa o amigo, quando você deixa o jogo e vai para a tua cama, ela retorna. Você não se livra disso, porque não tem dependência a Deus, confiança em Deus, fé em Deus, comunhão com Deus, e não crê no poder dEle. Quando nós estamos assim, nós vamos buscar o amigo, a pizza, a TV, os jogos, os remédios, o médico, o terapeuta, o psicólogo. Depois a Deus. E quando nós buscamos depois a Deus, ou quando buscamos Ele até primeiro, não é como Ele. Invoquei o nome do Senhor. Sabe o que significa? Você vai ao Senhor, mas não crê que Ele é poderoso o suficiente para te libertar. Você não confia na deidade dEle, no poder dEle, na grandeza, na ciência, na magnitude. Por isso que você é dependente de remédio. Por isso que a casa da amiga cunhada é mais visitada que os joelhos. Por isso que os jogos, a pizza de um amigo, porque ele está mostrando assim: eu confiei na grandeza de Deus. Nós estamos aqui com a Bíblia, somos pastores, pregamos, mas quem disse que nós confiamos? Que nós cremos? Às vezes não. Eu invoquei o Senhor. Pastor, mas é simples assim? É simples assim, meu bem. Você tem uma audiência comigo diariamente.
todos os dias, quando quiser. Por que você não vai? Por que você não vai fazer um check-up, uma biópsia, um raio-x? Por que você não vai no spa? Por que você não se interna lá no Santo dos Santos e não saia de lá mais? Então invoquei o Senhor dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Não sei nem se o tempo vai deixar. Tem tanta coisa ainda. Mas eu queria ficar só nesse da presença. Só nesse. Irmãs, olha para mim. Irmão que está com problema. Irmã que está morrendo. Que está cheio de vício, pecado, dor. Aqui, meu irmão. Invoca o nome do Senhor. Vá para o teu quarto. Fala com Deus. Pastor, ele não me responde. Fala até ele responder. Clama até ele se fadar do seu clamor. Importune, irmão. Chegai-vos com ousadia ante o trono da graça. O Abacuque disse para ele: até quando gritarei violência, violência, e tu não me ouvirás? Davi disse: acorda, Deus, até quando dormirás? Diga isso a ele. Importune o trono da graça. Mexa com Deus. Mexa com ele. Incomode-o. Enfade-o. Importune-o. Dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Outra dica linda. Você vai ao Senhor? Vou. Você invoca? Invoco. Só que o Senhor me disse: eu fui, eu invoquei, dizendo. Seja específico. Ouviu? Seja específico. Ele invocou, ele rasgou o véu, ele entrou, ele chorou, ele ficou no quarto de joelhos, dizendo: Senhor, livra minha alma. Especifica teu problema. Traça alvos. Coloque pontos. Tenha estratégias. Seja específico. Eu invoquei dizendo, eu fui específico. Tiago diz: até agora não tendes recebido nada, porque não pedis. Depois que eu for específico: piedoso é o Senhor e justo, nosso Deus tem misericórdia. O que eu entendo aqui? Às vezes você está assim, ó. Já viu quando você está numa sala de espera de hospital, doente? O que você tem? Febre, doutor. Febre, por favor, me ajuda. Talvez você está igual eu estou mostrando aqui, espiritualmente. Me ajuda, pastor. Me ajuda, Deus. Por quê? Porque cordéis de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram, aperto e tristeza. Deus te ama. O que tem a ver Deus me amar? Significa que Ele se importa com o seu sofrimento. Significa pelo seu muito amor, Ele está te ouvindo. Piedoso é o Senhor, amoroso, um pai de amor, um pai que vai cuidar de mim. Por que o salmista diz piedoso? Porque ele disse: invoquei. Então está dizendo para você: eu também invocarei. Qual é a certeza que ele virá? Quando o salmista diz: porque ele é piedoso, amoroso. Um Deus que ama é um Deus que atende. Depois, justo. Aqui vai ter uma harmonia revelada que você não vai acreditar. Primeiro, justo significa Deus vai fazer justiça na tua vida. Muita coisa, olha isso aqui que eu vou falar.
Muitas coisas que vocês estão sofrendo é devido à injustiça que vocês estão sofrendo. É injustiça, isso aí é fruto de uma injustiça. Calúnias, difamações, mentiras a teu respeito, fofocas, perseguições, jogos, e estão trazendo essa angústia, estão te oprimindo, estão te acusando, estão te molestando, estão te julgando, e isso está te trazendo uma angústia do inferno, um cordel de morte. Mas a Bíblia diz que justo é o Senhor, significa, Ele vai fazer justiça sobre você, e quando a justiça dEle for aplicada, a angústia vai sair. Então invoquei o Senhor, e Ele me fez justiça. Agora olha o outro. O Senhor é justo e tem misericórdia. Eu fui injustiçado, por isso que eu estou sofrendo. O outro, eu mereço sofrer. Eu mereço, é eu que errei para estar sofrendo. Foi fruto das minhas más escolhas. Eu estou colhendo o que eu plantei, por isso eu estou angustiado. Eu estou sujo do pecado, porque eu cavei o pecado. Eu estou amarrado, triste, porque eu roubei, porque eu menti, forniquei, adulterei, por isso eu estou angustiado. Você foi injustiçado, o outro você injustiçou. Mas a Bíblia diz, eu farei justiça, o outro eu terei misericórdia. O outro, eu não julgarei você segundo sua iniquidade. O outro, eu perdoarei. O que é misericórdia? Não dá a você o que você merece. Você pecou? Merece bater o carro. Você pecou? Merece estar de cadeira de roda. Você pecou? Merece arder no inferno. Você pecou? Não merece. Merece ficar triste, angustiado. Mas a Bíblia diz que Ele não te dá o que você merece. Misericórdia. Ele é misericordioso. Alguns Ele fará justiça. A outros Ele perdoará a iniquidade, para que ambas venham ser respostas de oração. Então ele prossegue dizendo: então invoquei o Senhor, livra a minha alma, piedoso é o nosso Deus e justo. O Senhor guardará o simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Aí no 7 diz: volta agora minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Agora o salmista começa a sentir os sintomas da cura, tem indícios da paz, da alegria. Ele sente aqueles cordéis se arrebentando, aquelas angústias se dissipando. Ele diz: volta minha alma para o teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Como é que é? Ele está dizendo para a própria alma: alma minha, o Senhor te medicou. Você recebeu a vacina, a injeção, o remédio. Quando ele diz: o Senhor te fez bem. Quando Ele me fez bem? Quando você invocou, quando você entrou no Santo dos Santos, quando você em oração buscou, e Ele aplicou a justiça e a misericórdia, você sentiu o remédio de Deus. Então Ele diz: agora pode voltar minha alma. Então ele vai e prossegue e diz: já estou terminando. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Ele já está falando aqui com alívio. Lembra os primeiros versículos? Ele estava assim, cordéis, angústia. Agora que ele está assim: porque tu, Senhor, livraste minha alma da morte, e os meus olhos da lágrima, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Você viu a conjugação do verbo? Passado. Estive muito aflito, não estou mais.
O salmista foi curado. O salmista estava cheio de energia. Imagina, irmão, aqueles cordéis se partiram, aquelas angústias se dissiparam. Estive muito aflito, porém não estou mais. A angústia se foi, os cordéis se partiram, o salmista foi curado, o salmista voltou à alegria. Fecha os olhos. Ore, fale com Deus. Se quiser se ajoelhar, se ajoelha. Assim como você tiver mais à vontade.